debater um pouquinho, quer dizer, quando a senhora assume o Ministério, a Casa Civil lá, em meio à crise e tudo, foi montado um sistema de informações para que o governo conseguisse pegar a pé da situação aí, do que ocorria nos diversos ministérios. Como que foi essa montagem? Na verdade, Nassif, quando eu assumi em 2005, junho de 2005, vão fazer, portanto, 6 anos, não é isso? 5 anos. O que acontecia? Nós precisávamos de reconstruir a capacidade de gestão do Estado. Uma parte tinha sido feita, mas foi necessário que a gente aprofundasse para poder dar conta dessa nova fase que se avizinhava, que era colocar o investimento na ordem do dia e, ao mesmo tempo, exigir um grau de eficiência no gasto social, né? no que nós estávamos investindo na área social. Para isso foi, na verdade, a combinação de duas coisas, o mecanismo de gestão e o mecanismo de informação, que sustentava a gestão. No mecanismo de gestão, nós construímos dentro da Casa Civil e articulamos isso com o planejamento e a fazenda, vamos dizer assim, uma central de gestão concentrada que se caracterizava, primeiro, pelo acompanhamento sistemático, com metas e prazos, de todos os grandes projetos do governo. Meta e prazo, e monitorar. Como é que você monitorava? Você monitorava sempre com os ministérios e com o planejamento e a fazenda, usando os bancos de dados que já existem no governo. Esse monitoramento de prazo e de meta, ele foi estendido para todas as áreas do governo, todas, sem exceção. Ministério da Educação, Saúde, Ministério do Meio Ambiente, de Ciência e Tecnologia, todos. E teve uma expressão maior na condução do Programa de Aceleração do Crescimento, em que esse mecanismo de gestão concentrada implicou num grande banco de dados, em que nós tínhamos, neste banco de dados, o acesso a informações. Tentava-se cruzar os diferentes modais. Na área de energia, a mesma coisa, na área de recursos hídricos, na área de cidades, habitação e saneamento. E utilizamos algumas estruturas mais de gestão, jamais robustas, como as da Caixa Econômica, para fazer acompanhamento, principalmente projetos sociais. Agora, nessa área, uma coisa teve grande resultado. É o fato de que o acompanhamento implicava num acompanhamento em tempo real. Portanto, nós utilizamos algumas ferramentas de gestão na área de informática. Fizemos uma concentração e o banco de dados. Utilizamos algumas outras que eram da Embrapa e de outros órgãos do governo, como o INPE, que era chegar até ter noção através de satélite, de fotografia de satélite sobre o andamento da obra. E usamos todo o instrumental de videoconferência para garantir a participação de estados e municípios no planejamento, principalmente do eixo rural e urbano. Por quê? Por exemplo, os projetos de saneamento, água tratada, esgoto sanitário e de habitação, urbanização de favelas, a gente precisava dessa interface, Estado, município com a União. Então, a videoconferência era o único jeito para a gente chegar no município e falar: projeto tal, como é que está? Aí ele tinha de avaliar não só as condições prévias, licenciamento, projeto básico, projeto executivo, mas quando estava em execução, ele tinha de avaliar conosco a etapa de engenharia em que a obra se encontrava. Isso, um pouquinho antes aqui, a estrutura de pessoal que entrou nesse trabalho, em cada ministério, o que havia, assim, em termos de estrutura de funcionalismo? Nós aproveitamos a carreira de gestor público. Abrimos concurso para várias carreiras.
Mas, e sobretudo, a gente melhorou o salário, porque senão ninguém Agora, ficava. o gestor público, ele respondia a esse comando centralizado ou respondia ao Ministério e prestava Não, conta? ele respondia ao Ministério. Ao Ministério. Nós nunca centralizamos tudo. E a gestão integral é nesse grupo que era Casa Civil, Fazenda e Planejamento, nunca. Vocês centralizaram as informações, o Nós acompanhamento... nós centralizamos as informações, o acompanhamento e a prestação de conta. Se fosse pegar por etapas aí, desde junho de 2005, como que dá para caracterizar, quer dizer, quanto tempo que levou para tomar conta, controle assim, sobre as informações? E qual foi, se fosse dividir em etapas, quais seriam essas etapas? Olha, na CIF, a primeira etapa foi a etapa da implantação, né? Você sabe que havia no Brasil um apagão de planejamento, né? Em alguns segmentos, nós implantamos estruturas de planejamento. A EPE, na área de energia, foi muito bem sucedida, porque a EPE começou a fazer planos no horizonte, né, de longo prazo, de médio e de curtíssimo prazo. Isso permitiu que a gente tivesse clareza dos requisitos necessários de expansão da geração de energia, né, porque o Brasil ia crescer e ia necessitar de ter uma quantidade disponível para não ter apagão, não ter racionamento, como houve no governo Fernando Henrique. Fomos bem-sucedidos também no que se refere a ter um planejamento mínimo de integração logística, em que combinasse rodovia, ferrovia com hidrovia. Mas com níveis menores de aprofundamento, porque o GEIPOT foi desmontado e ainda não foi recomposto, que eu acho que é uma das maiores exigências do próximo período. Além disso, nós tivemos de adequar os mecanismos de financiamento de longo prazo no Brasil, que não existiam nem dentro do BNDES, porque falam muito isso. Quem faz financiamento de longo prazo no Brasil é o BNDES. Mas se você for ver, nós herdamos uma estrutura de financiamento incompatível com a necessidade. Por exemplo, os volumes de capital de alguns projetos, gasoduto, hidrelétrico, trem de alta velocidade que vai exigir, integração da Bacia de São Francisco, que demandou recursos sobre as empresas que construíram e que estão construindo ainda, implicavam que a gente tinha de modificar o padrão. Porque como é que era que se fazia financiamento no Brasil? O que era o longo prazo no Brasil? No Brasil, o longo prazo, sabe quanto que era? Assim, 7 anos. Longo prazo de 7 anos é incompatível com investimento em infraestrutura. Porque é uma coisa difícil de entender em relação ao PAC. O PAC não é pura e simplesmente o gasto do orçamento geral da União. Nem contrapartida dos estados, nem orçamento dos estados, pura e simplesmente. O PAC, para ser bem sucedido, tinha de ser uma política de financiamento para o setor privado poder fazer face às demandas de infraestrutura do país. Porque nós não fazemos hidrelétrica. Nós organizamos o leilão, licitamos e demandamos do setor privado, que pode estar em parceria com as empresas estatais, que construam hidrelétricas. Bom, o volume de capital para construir uma hidrelétrica é expressivo. O prazo de concessão é 20, 25, até 30 anos é possível chegar. Se você não compatibilizar o financiamento com esse prazo de concessão, porque o volume de capital é alto, é 12 bilhões de dólares, por exemplo, não é viável que o setor privado construa hidrelétrica no Brasil. Nem empresas internacionais, ninguém constrói nenhuma grande obra de infraestrutura sem financiamento. Então, o PAC, em termos de gestão, também foi um esforço para gerar instrumentos para que se fizessem financiamentos de longo prazo. Isso implicou aumentar o prazo para 15 e 20 anos. Aumentar, obviamente, se você for olhar o tempo médio é menor, mas porque botam alguns projetos que podem ter um financiamento de prazo menor. Mas, dos grandes projetos, tem de ser esse prazo. Além disso,
Uma coisa que no Brasil não se fazia era considerar a relação capital próprio e capital de terceiro. Também ninguém investe com capital próprio em nenhum lugar do mundo. Você veja, Nassif, que no Brasil era metade metade. Às vezes, não era só metade metade, era mais capital próprio e menos de terceiro. Tem de ser o inverso. Tem de ser, no mínimo hoje 70 de capital de terceiro e 30 de capital próprio. A Ásia, por exemplo, inventou o tal dos recebíveis para poder garantir um financiamento mais tranquilo disso.